Minutos pandémicos. Olá, boa noite. Hoje é dia 3 de abril. Neste dia, em 1948, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, assinou o Plano Marshall, que autoriza 5 bilhões de dólares em ajuda para 16 países depois da Segunda Guerra Mundial. Falando em números, boa noite, Jacinto. Boa noite, Helena. Vamos Olá, a boa números. noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Helena. Boa noite também ao Rui. Esquecendo do Rui, pronto. Esqueci sempre do Rui. Ele está escondido na regi, portanto, vocês nunca ligam a importância nenhuma. Exatamente. E falando em números, não deixa de ser curioso que neste 3 de abril se assinala a data em que Harry Truman assina o Plano Marshall, porque hoje em dia parece que há muita gente renitente perante a necessidade de que algo tem que se fazer para ajudar todos os países. Neste momento não é para ajudar meia dúzia de países, é para ajudar o mundo inteiro. E as coisas estão complicadas, vão ficar muito complicadas depois desta pandemia, porque a seguir à pandemia do vírus veio a pandemia da economia. Falarmos disso seria um outro programa dos Minutos Pandémicos, porque falar daquilo que se está a começar a abordar na Comissão Europeia para um plano de ajuda aos países está a dar pano para mangas. Portanto, se calhar até era um bom tema para aflorar daqui a uns tempos. E não querendo ter pagado direitos de autor, pano para mangas repugnantes. É verdade. Aí concordamos, Jacinto. Vamos aos números, Pedro. Vamos a números. Então começamos pelos números nacionais e começamos com números que são de facto números que criam aqui algum otimismo de que as coisas possam começar a ser controladas e controláveis. A taxa de crescimento de casos confirmados hoje subiu apenas, e atenção que este apenas leva aspas, 9,43%. Passámos a ter 9.886 casos confirmados contra os 9.034 que tínhamos ontem. O número de óbitos não será um número tão otimista porque teve um crescimento de quase 18%, temos a registrar 246 óbitos, sendo que a taxa de mortalidade mantém-se mais ou menos na mesma, nos 2,49%, portanto ainda abaixo daquilo que se tem verificado, muito abaixo, felizmente, daquilo que se tem verificado noutros países. Continuamos, no entanto, a ter, também como seria expectável, a maior incidência de casos confirmados nas faixas etárias dos 50 aos 70 anos e dos 70 em diante. Sendo que esta dos 70 em diante representa 21,25% dos casos, sendo que a contrapartida é que representa 86,99%, portanto 87% dos casos confirmados. De recordar que ontem esta faixa etária acima dos 70 tinha 86,6%, portanto continua a subir e subiu meio ponto percentual. É importante referir ainda, no que diz respeito à taxa de mortalidade, e isto não é ser conversas mórbidas, é conversas reais, realistas, e para se perceber qual é a gravidade que esta doença tem em algumas faixas etárias, a taxa de mortalidade acima dos 80 anos é de 13,49%. Ou seja, vamos esquecer o 0,5%, em cada 100 pessoas morrem 13 acima dos 80 anos. Números ainda no plano nacional, temos casos internados 1.058, uma subida de 16 em relação a ontem, e em UCI 245 contra os 240 de ontem. Também estes números acabam por ser, de certa forma, otimistas, ou causar aqui algum otimismo. Isto porque, fazendo aquele exercício que temos feito todos os dias, de considerar que 80% dos óbitos estavam internados e em UCI, isso significa que o número de casos internados teve apenas um crescimento de 3,32% e o número de casos internados em UCI de 10,3%. Portanto, um número aceitável. Vamos dizer assim, porque aceitável nunca são estes números. Antes que depois a Helena me critique, o número de casos recuperados mantém-se nos
nos 68. Eu não critico, eu apenas chamo a atenção. Falta qualquer coisa, não é? E continuamos a ter a grande incidência de casos, quer a nível de casos confirmados, quer a nível de mortos na região norte. A região norte tem 5.899 casos, ou seja, tem mais de 50% dos casos, e 130 mortos, portanto também mais de 50% dos mortos. A região norte é, de facto, em Portugal, a região que está com a situação mais complicada. Passando dos nacionais, podemos ir aos locais? Exatamente, vamos aos locais. Nos locais, temos então que a Amadora registra hoje 82 casos confirmados. De recordar que ontem tinha 79 casos confirmados, portanto aqui um aumento de 3,8%. Com um peso na área metropolitana de Lisboa a baixar. Tínhamos ontem 4,5%, ou seja, na área metropolitana de Lisboa, 4,5% dos casos pertenciam à Amadora. Hoje baixou para os 4,4%. E que é o gráfico que estamos a ver agora, aí a verde, essa fatia verde é a Amadora, e também aquilo que diz respeito ao caso por cada 1000 habitantes, temos 0,451, o que está francamente abaixo daquilo que é a média da área metropolitana de Lisboa, que é 0,65. Isto para dizer que também a área metropolitana de Lisboa, em casos confirmados, teve um aumento de 4,4%. Portanto, também aqui acima daquilo que foi o registado na Amadora. Ainda outros números. Eu peço desculpa. O aumento na área metropolitana de Lisboa foi de 19%. Assim é que é. 19% o número de casos confirmados de ontem para hoje na área metropolitana de Lisboa e, recordando, a Amadora teve 3,8%. A área metropolitana de Lisboa tem um peso nos casos nacionais de 18,75%, ligeiramente mais baixo que ontem, que era de 20%. A Amadora subiu um pouco, passa a ter 0,87% contra os 0,82% que tinha ontem. E, na falta de melhor opinião, quanto a números, para já, é tudo. Falta o gráfico. Esqueceste do gráfico. Esqueci do gráfico, daquele gráfico que eu gosto de acompanhar para ver aquela linha verde, que é a linha da Amadora, com o crescimento perfeitamente aplanado. A crescer, sim, como não pode deixar de ser numa situação de pandemia, mas a crescer de forma ligeira, clara e sustentada. Quanto a números, está feito. Quanto a números, está feito. Sim, por acaso, antes de passarmos ao nosso convidado de hoje, aqui o João Avelar está a lançar uma questão que, pronto, somos livres de dar a nossa opinião, que é o que ele pede. A República Checa tem uso obrigatório de máscaras e com bons resultados. Que comentário vos merece? Eu por acaso, tinha tomado nota aqui, que queria falar precisamente sobre isso. Uhum. Espera. Mostra outra vez. Agora sim. Exatamente. Muito bem. Assim, que comentário merece esta... Não, o comentário que merece é que em tudo na vida tem que imperar um bocadinho a regra do bom senso, e até porque vamos partir do princípio que acho que ninguém estava preparado para os tempos que estamos a viver. Isto não justifica que quem tem a obrigação de ter outras visões e outras valências consiga ter uma linha coerente de raciocínio. E isto para dizer o quê? Independentemente da República Checa ser obrigatório o uso de máscara, de ser quase cultura na China, nos países asiáticos, o uso de máscara, o facto é que nós tivemos durante dias e dias, semanas e semanas, a Organização Mundial de Saúde a dizer máscara nem pensar. E a DGS, não queria utilizar o termo, mas vou utilizar até porque hoje foi dito que só se mudava de opinião quando a Organização Mundial de Saúde assim o fizesse, a Direção-Geral de Saúde, como papagaio, a papaguear o mesmo que dizia a Organização Mundial de Saúde. Hoje, esta organização vem dizer que, talvez não seja má ideia usar máscara. Eu penso que estes discursos, e voltamos à questão do que é informação, do que é a necessidade de ter boa informação.
Quando estes discursos incoerentes ou pouco coerentes vêm destas entidades com esta responsabilidade, torna-se difícil acreditar no que quer que seja. Eu penso que desde o início o que devia ser explicado é o uso da máscara não é prejudicial. O uso errado da máscara pode ser prejudicial. Ou seja, mal não pode fazer. Só pode fazer mal se usar mal. Exatamente. Exato, sim. A mim, só deixar aqui um pequeno comentário, porque também temos que avançar. Parece-me que o facto destas informações parecerem contraditórias ao longo do tempo, primeiro diz que não, depois já se diz, talvez não fará mal, isto é que causa a confusão nas pessoas e as pessoas ficam sem saber o que é que devem fazer, se usam ou se não usam. Eu, como tenho uma profissional de saúde na família, sempre me disse para que deveria usar máscara quando estiver em trabalho, em reportagem e fora. Mas eu creio que é o que o Jacinto diz, no fundo, não fará mal. Depois, isto pode ser também um tema para um outro programa, quem sabe, porque depois extrapola para outras questões que têm que ver com o tipo de material que é feita a máscara, se aquelas artesanais também servem ou não servem, este pano servem ou não servem, enfim, isso já será outro tema. Mas eu creio que... Eventualmente, Helena, um tema que podemos também abordar amanhã com o nosso convidado. Sim, exatamente, amanhã, exatamente. Podemos já dizer, não, deixamos em suspense. Podemos, pronto, amanhã temos um profissional de saúde como convidado, um enfermeiro, e poderemos falar com ele sobre isso, é um tema interessante, mas parece-me que o uso da máscara, como diz o Jacinto bem, mal não fará. É isso, e vamos dar um saltinho à Falagueira, Venda Nova. Eu acho que vamos dar já a palavra ao nosso convidado. É? Sim. Então, pronto. Então, tá bem. Vamos para o nosso convidado. O convidado de hoje é o Domingos Rosa, presidente da AFID. Olá, Domingos Rosa, boa noite. Muito obrigado por estar aqui connosco nos Minutos Pandémicos e por se ter juntado a nós. E sem mais demoras, gostava de ouvir as suas palavras e da sua boca, como é que a AFID está a viver estes momentos complicados, que iniciativas ou que medidas é que teve que tomar e adaptar em relação àquilo que seria um dia-a-dia normal. Bom, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade que me dão para tecer aqui algumas considerações. O momento é difícil e a discussão que vocês tiveram agora há muito pouco tempo sobre as máscaras evidencia de facto, no fundo, a ignorância que todos nós temos sobre esta pandemia, este mal que nos chegou. Em relação à AFID, nós, desde o primeiro minuto do início de março, que recebemos a informação de que teríamos um conjunto de ações que devíamos desenvolver, fizemos-lo, estancámos a entrada de pessoas nas nossas instalações, em todos os nossos centros. Nós temos 5 centros aqui na Amadora. A única coisa que não conseguimos estancar, e é aquilo que a criar alguma dificuldade, apesar de não termos problemas nenhuns, é, digamos, a rotatividade do pessoal diariamente, que entra e sai. E isto é um problema que nós não conseguimos controlar, só o conseguiríamos controlar se conseguimos fixar as equipas de apoio, quer às pessoas com deficiência, quer aos idosos. Nós também temos muitos idosos nas instalações. Para isso era preciso mobilizar os funcionários, o que é muito difícil, para permanecerem 24 horas durante um determinado período, e isso não é fácil, porque as pessoas têm família, etc., como vocês devem calcular. Além de termos tamponado a entrada de pessoas, os pais, por exemplo, não visitam os filhos de pessoas com deficiência. Isto cria um outro problema montante, que é a instabilidade dos jovens e a dificuldade dos pais se verem distanciados dos filhos, e devem calcular o que é pessoas com deficiência com esta instabilidade, mas digamos que uma equipa técnica que nós temos de psicólogos, temos controlado a situação, até agora, pelo menos, e espero que consigamos até ao fim deste martírio.
outro aspecto outra decisão que foi tomada e que é recomendada quer pela Direção-Geral de Saúde, quer pelo Governo português, quer até pela Câmara da Amadora, é a higienização dos espaços. Nós temos tido muito cuidado com a higienização dos espaços e das pessoas. Os colaboradores que entram mudam de roupa, entram dentro das instalações com roupa que está numa zona específica para atenderem os utentes e desinfetam as mãos, a roupa, etc. Tudo tentamos, mas obviamente que isto é quase uma lotaria, porque há sempre uma falha, há sempre uma situação que nos escapa. Em relação às desinfecções dos espaços, temos tido muito cuidado com tudo o que são manipulos de portas, corrimões, etc. E esse cuidado acho que nos tem ajudado a manter as coisas muito equilibradas. Quanto ao pessoal, está sereno. Só uma questão. Como é que estão os vossos funcionários em termos de equipamentos de proteção individual? Pronto, há aqui dois grandes problemas em todo este processo neste momento e que, da mesma maneira que há muito pouca gente, na minha opinião, que consegue dominar esta pandemia ou este mal, também Portugal, como outros países na Europa, não foi só Portugal, não estamos apetrechados de EPIs, não é? De equipamentos de proteção individual. Não estamos. E a Câmara da Amadora fez agora um esforço e está-nos a entregar algumas coisas, mas são insuficientes. Para imaginarem, se nós tivermos que mudar uma máscara diariamente, nós temos neste momento a trabalhar perto de 100, 120 pessoas. Ou seja, precisamos por dia, isto para que a pessoa utilize sempre a mesma máscara, o que também não é aconselhado, não é? Mas pronto, precisamos de 120 máscaras por dia e isso não existe neste momento no mercado, é muito difícil. Quem diz isso, o outro aspecto que também nos causa alguns problemas é a falta de testes, obviamente, apesar de que eu considero que os EPIs eu pessoalmente, mas sou ignorante nesta matéria, acho que não sou nenhum expert, acho que os testes, eu vou dar este exemplo, nós podemos colocar o pessoal todo a fazer testes hoje, o pessoal depois vai para casa, quando regressa, ou temos que fazer novamente o teste, ou poderá eventualmente vir com o problema. Aliás, Domingos Rosa, eu acho, e isso aqui também entra às vezes aquilo que é, às vezes, o bom senso. E há tempos o doutor Germano de Sousa dizia que os testes que eram feitos, quando começaram a fazer os testes privados, dizia ele que esses testes eram mais perigosos do que benéficos. E porque criava uma falsa sensação de segurança. Que as pessoas iam fazer o teste, aquilo dava negativo, estava tudo bem. Mas é exatamente isso que está a dizer. Esquecem-se é que depois, ao virar da esquina, deixa de estar tudo bem. Pois, evidente. Quer dizer, há esse problema, que é o problema que é normal nas pessoas quando nos dizem está tudo bem, nós descansamos, e esse é que é o problema, esse é um problema, mas há outro, a pessoa fez o teste, saiu negativo, as pessoas podem estar à mesma preocupadas, mas logo no dia seguinte cruzaram-se com alguém que estava contaminado e contamina a instituição. Este é um problema que daí eu dizer que é mais importante, muito mais importante para mim, como leigo nesta matéria, e acho que é muito mais importante a desinfecção das pessoas na instituição, os colaboradores, e a proteção desses mesmos colaboradores, com fatos, com viseiras, com óculos, com isso tudo. E eu até digo mais, há muito poucos dias ouvi uma reportagem numa televisão, agora não sei qual foi, sobre um hospital italiano, em que, digamos, não existe nenhum colaborador, nenhum elemento da saúde
com o problema, com o vírus, não estão Sim, contaminados. mas esse é um hospital quase espacial. Não é? Pronto, mas quer dizer, mas isto dá-nos a ideia de que é possível. É fundamental. Eu acho que neste problema todo é fundamental duas coisas. É as pessoas ficarem em casa, ponto 1, e é quem está no terreno ter que se desinfetar muito bem para digamos, neste caso, estou a falar das nossas instituições, desinfetarem-se muito bem para fazerem a intervenção. Não se esqueçam que nós, com os idosos, temos que estar junto dos idosos, temos que, os nossos auxiliares de ação direta fazem a higiene pessoal, têm que, no fundo, tocar, têm que lhes dar alimentação a alguns deles, portanto, estão muito próximos da pessoa. Se não tiverem bem apetrechados do ponto de vista de equipamentos de proteção, obviamente que têm grandes hipóteses de ficarem contaminados. Eu acho que esse tem sido a grande falha aqui no processo. E a outra, de facto, são os testes, mas os testes, eu quase, se me dessem equipamento capaz, punha os colaboradores todos da instituição com esses equipamentos e acho que resolveria melhor o problema. Isto é melhor. Estamos já para variar, a ultrapassar o nosso tempo previsto para este programa, mas não queria despedir de si sem lhe colocar mais duas questões. A primeira é como é que vê os tempos que ainda aí veio, porque nós ainda estamos no início. O pior ainda está para chegar, embora possa ser um pior controlado. Primeiro, como é que vê esses próximos tempos? E segundo, que mensagem gostaria de deixar para quem o está a ouvir neste momento? O próximo período, ou os próximos períodos, eu julgo que vão ser longos. E isso acarreta aqui um problema complicado, que é os nossos utentes, principalmente os utentes com deficiência, não direi tanto os idosos, mas também alguns dos idosos, digamos, cansam-se de estar sozinhos e as pessoas com deficiência, por exemplo, criam problemas comportamentais que são complicados. Este é um dos problemas que eu sinto. Por outro lado, o segundo é o cansaço das equipas técnicas. Nós estamos com um problema de que se estas equipas continuarem com este stress, com esta situação, estão-se a cansar e temos receio de que vá acontecer aquilo que já se fala hoje na gíria, que é terem que substituir os colaboradores por outras pessoas, por militares, por voluntários, etc, etc. Portanto, se a situação ocorrer desta forma, se prolongar muito, estamos sujeitos a esta situação. É o primeiro problema. O segundo, como vocês sabem, é o problema económico para todas estas instituições e o problema de sustentabilidade e também para as famílias e também para o Estado. Quer dizer, nós estamos aqui, isto é de facto muito complicado. A mensagem que eu gostava de deixar é aquela que todos os dias se ouve, é para as pessoas ficarem em casa, as pessoas que têm que ir trabalhar, têm que se defender no trabalho, manter as distâncias, manter a proteção, e aos governantes é tentar fazer um esforço ainda maior para ver se trazem mais equipamentos de proteção, porque eu julgo que é por aí que nós poderemos defender quem está no terreno, pelo menos quem está no terreno. E portanto é esta a mensagem: fiquem em casa e tenham calma, porque isto vai se ultrapassar tudo. Obrigada, doutor. Domingos Rosa, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Certamente obrigado eu. E voltar a falar com outra altura. Obrigado igualmente. Muito obrigado. Obrigado, igualmente. Bem, Helena e Pedro, lá vamos nós em passo acelerado para o final, para cumprir. Vamos até à Falagueira. Mas vamos já, antes de ir até à Falagueira, só avisar e informar, até porque o programa Os Minutos Pandémicos de amanhã eventualmente revestem-se de um interesse acrescido. Isto porque é sempre diferente. Nós podemos falar com o pessoal, podemos falar com muita gente, mas falar com alguém que está efetivamente no terreno e nas linhas da frente é diferente. Teremos certamente muitas dúvidas, muitas questões para colocar, muitas partilhas para fazer. Portanto, os Minutos Pandémicos de amanhã
terão mais uns minutos. É capaz. Portanto, Serão eu especiais. vou tentar ser aqui sucinta, que é para amanhã deixarmos o espaço todo para as nossas dúvidas. Ora bem, hoje a Junta de Freguesia da Falagueira Venda Nova fez saber que, devido a esta situação de pandemia de Covid-19, os encargos das famílias com a componente de apoio à família, portanto, os ateliês que eram onde os miúdos estavam ocupados depois das aulas, e também a prestação que é paga para o comerciante estar no mercado municipal, esses dois encargos vão estar suspensos até ao dia 30 de junho. Portanto, quem tem um espaço no mercado e quem tinha as crianças no CAF, sabe que até dia 30 de junho este pagamento está suspenso. Outra notícia dada também pela Junta de Freguesia da Falagueira Venda Nova é que o posto de CTT da Venda Nova vai reabrir. Ele tinha sido fechado, mas ele vai abrir dia 6 de abril e funcionará das 10 da manhã até à 1 da tarde, de segunda a sexta-feira. Portanto, fica também aqui esta informação importante. E aqui como um desafio, a CPCJ da Amadora desafia as famílias a participarem no mês de prevenção dos maus tratos na infância e juventude, que é assinalado sempre em abril, e então o que é que eles propõem? Propõem que as famílias em casa façam laços azuis dos materiais que bem entenderem, em família, e que enviem fotografias desse trabalho feito em conjunto para a CPCJ. Se quiserem ter mais informação sobre esta iniciativa, vão ao Facebook da CPCJ da Amadora e estará tudo explicado. Só deixar aqui uma nota sobre este mês da prevenção dos maus tratos na infância e juventude. É sempre celebrado em abril. Durante vários anos a CPCJ da Amadora celebrou este mês com várias iniciativas. Este ano, obviamente, que devido a toda esta situação não o vão poder fazer, muito menos o laço humano que fariam no dia 30, ou melhor, sim, costumam fazer no dia 30, não poderão fazer porque era uma coisa feita ao ar livre, com muita gente, e, portanto, a maneira que arranjaram de assinalar esta data, que é sempre importante de assinalar, e mesmo nesta situação extraordinária que estamos a viver, deve continuar a ser assinalado, e então lançam um desafio às famílias da Amadora para enviarem as suas fotografias com os laços que fizerem em casa em conjunto. Ok. Pegando na tua deixa das fotografias, deixo só uma fotografiazinha que pode servir de inspiração, se calhar, para o verão de muitos de nós, ou pelo menos para esta primavera, quando vierem dias ligeiramente mais quentes. E se continuarmos com esta obrigação, digamos assim, do recolhimento, é capaz de fazer algum sucesso, trabalhar para o bronze. É uma maneira diferente de trabalhar para o bronze. Okay. É a forma possível. Exato. À parte de tudo isto, e tendo em conta que o tempo voa, se calhar vamos despedir até amanhã. Eu, da minha parte, vou só deixar uma imagenzinha no ar, portanto. Antes disso, nós despedimos. Até amanhã e fiquem em casa. Claro. Tal como referi, da minha parte, fica só uma pequena imagem para refletirem. Até amanhã. Minutos pandémicos.